Olá, fãs da NET, você ligado na TV litoralparaná.com.br. Estamos começando mais um Tá na Web, o seu programa de entrevistas da TV Litoral Paraná. Hoje com Marco Roberto Escumação, o popular Suquita. Aos 42 anos, criado no bairro do Palmital, hoje é assessor parlamentar do deputado Rasca Rodrigues, agente político no litoral e membro do Partido Verde em Paranaguá. Suquita, bem-vindo à TV Litoral Paraná e eu já vou começar com uma pergunta óbvia. Em Paranaguá, muita gente tem apelido. Paranaguá é pródigo em colocar apelidos nas pessoas e desde cedo você tem o seu, Suquita. É verdade, desde os 6 anos de idade, a comunidade, o bairro onde eu moro, tinha essa mania de colocar apelidos, né, nas crianças, e eu muito cedo já vim com esse apelido Suquita, porque eu chegava no bar Linha na época de jogar futebol, e naquela época aqueles balcões eram muito altos, e eu subia nos engradados de refrigerante e pedia a tal Suquita da época, né? Era a sua preferida? Era a preferida porque era a bebida, a laranja da Brahma, que falava muita propaganda na televisão. E isso pegou, Suquita de cá, Suquita de lá, e até hoje a gente tem esse apelido que muitos nem sabem meu nome verdadeiro, né? Como é que é, né? Suquita, Suquita. Em Brasília, a maioria me conhece por Suquita. Curitiba, até o deputado há pouco tempo, que ele ficou sabendo do meu nome, quando eu fui nomeado, ele falou, pô, mas o teu nome é Marco Roberto Escumação, eu não sabia disso. Outra coisa que pouca gente sabe, você é mecânico de profissão, chegou a trabalhar com o Auto Center antes que a política o levasse como agente político para o litoral. É verdade, naquela época minha mãe, que me criou, sou filho adotivo, ela sempre nos dizia, meu filho, como a vida é muito difícil, você precisa ter uma profissão. E naquela época mecânica era o luxo da cidade, né? Mecânico naquela época ganhava-se muito dinheiro. E eu já tinha uma afinidade com o meu irmão de criação, ele já era mecânico, mexendo nos seus carros em casa. E a gente começou se adaptando, dirigindo muito cedo, nem alcançava até o volante. E a gente começou a gostar disso, né? A minha família, a maioria é eletricista de automóvel, até mecânico, até borracheiro. E a gente começou muito cedo nessa lida de mecânica, por gostar de automóvel, moto. Meu irmão era mecânico de moto e já é falecido. Então a gente pegou muito, e eu tinha um dom, eu gostava do que eu fazia, ia para São Paulo fazer curso, ainda de menor, né? Pegava o dinheiro que eu ganhava do meu salário na oficina, que eu era ajudante de mecânico, pegava o dinheiro para me aperfeiçoar mais nessa profissão. E graças a Deus foi onde eu aprendi muito, como mecânico, viajei quase que o Brasil inteiro fazendo curso de mecânica, fiz curso de mecânica de aeronave na época, mas era muito caro para se deslocar de Paranaguá a Curitiba, lá no Bacaxiri. Fiquei 4 anos fazendo curso, mas não concluí porque chegou um ponto que eu teria que ter o inglês, que já estava, eu não tinha como pagar naquela época e eu acabei desistindo e voltei a trabalhar em Paranaguá como mecânico. Além desse ofício, você fez outras coisas, né, ligadas à oficina mecânica, a automóveis mesmo, chegou a ter um auto center? Sim, eu tive por 2 vezes, onde eu morava na época, ao lado do cemitério, ali na Raia, né, que todo mundo que me conhece sabe que eu sou dali. Montei um barracão ali, construí, né, com muita dificuldade. Construí minha oficina, trabalhava quase que 24 horas para tentar chamar clientela, ter uma renda melhor, para ter um futuro melhor. Aí fechei ali, vim aqui para o centro, montei um auto center. Fiquei ali por quase 2 anos trabalhando com um auto center, com mais funcionários, tinha 10 funcionários na época, né? Trouxe alguns funcionários de longe, de Jacarezinho, de Cambará, vieram nos ajudar e assim a gente foi tocando, depois que eu fui para vida pública. E ali, mas ainda antes da vida pública, você instalou um computador. E os clientes de outras regiões, você pedia para deixar suas impressões sobre Paranaguá, para fazer um relatório. Isso foi formando também um pouco da sua visão da cidade? Então, na época que eu ia ainda para São Paulo, eu tive a oportunidade de ir lá em São Bernardo do Campo conhecer o PT, né? Aqueles movimentos em massa, sindicalistas. Nós até... na época nós fazíamos curso que junto, o irmão do Lula era do grupo, o Lula passava por lá, ele era torneiro mecânico na época.
Eu estava naquela época aprendendo a lidar com carburador, que hoje é injeção eletrônica, e ali a gente começou, no final de semana, a sair, tomar um café. A gente começou nos barzinhos lá, que se reunia todo o PT, cada bar de São Bernardo do Campo, Santo André, se reunia o grupo do PT fazendo política dentro do bar com porta fechada, porque a polícia perseguia muito o petista. E eu, quando era funcionário ainda da oficina mecânica, a gente era discriminado. Falasse de PT, ou a empresa que eu estava indo cobrar o serviço prestado, eles tiravam a gente, ó, PT lá fora, saia daqui que não queremos saber do PT. Hoje o PT está no governo mostrando para que veio. Incrível, né? Incrível. E você teve essa experiência bastante jovem, já que hoje você tem ainda 42 anos. Na época eu tive que mentir que eu tinha 15 anos, na verdade eu tinha 12, porque eu não consegui emprego só após 15 anos, porque o Ministério do Trabalho naquela época pegava pesado. A gente poderia trabalhar só com 15 anos. Eu tinha 12 anos, tive que mentir que tinha 15 para pegar o meu primeiro emprego para começar a minha vida. E dali foi se consolidando, trabalhando, né? Aprendendo muita coisa, com pessoas experientes ao meu lado. Ali, na época que eu era funcionário, eu tinha 15 funcionários, era pintor, latoeiro. Então a gente conhecia a cidade inteira. E sem contar, como muito jovem, também limpava túmulo. Então toda a cidade de Paranaguá, toda a família tradicional, a gente conhecia um a um, porque naquela época era pequeno, né? E hoje toda essa família tradicional de Paranaguá a gente conhece, os netos, os filhos que hoje já estão, né? Alguns já não estão mais nesse mundo, a gente conhece. Vendi verdura, minha mãe tinha uma chácara, vendia verdura ali no Pombal, todo sábado de manhã. Tudo isso a partir do seu crescimento ali, juventude, Exatamente. Adolescência, no bairro do Palmital e na vizinhança. Todos sempre juntos, que tinha o campo do Beco, né? Nós jogávamos bola ali, tinha o campo do Bangu, o campo do Cele Rio, do Alvorada, então era uma união de bairros ali, que sempre a gente estava junto, saía da escola, a primeira coisa era jogar futebol. Marco Roberto Escumação. Pelo próprio nome, ele não é muito conhecido, mas basta falar no Suquita que a cidade de Paranaguá sabe de quem se trata. E agora os municípios do litoral também, já que ele é agente político do Partido Verde e assessor do deputado Rasca Rodrigues. Sobre esse assunto, a gente vai falar no próximo bloco. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí, a gente volta já. Tá na Web está de volta. Hoje, nosso entrevistado é Marco Roberto Escumação, o Suquita, que já foi presidente do PT, assessor parlamentar do deputado Irineu Colombo, assessor do deputado Ângelo Vagnoni, hoje é um dos assessores do deputado Rasca Rodrigues. Você já falou de como a política lá no ABC Paulista começou a fazer parte da sua formação. Mas quando você trocou de profissão e passou a ser requisitado para ser um assessor político, como é que isso começou? Bem, Alexandre, começou porque eu recebia muita demanda dentro do meu estabelecimento, da minha oficina. Eu já era afiliado ao PT, por gostar, né? E as pessoas do Partido dos Trabalhadores aqui de Paranaguá, e da estadual, na verdade, procurar o que a gente pode fazer para melhorar essa cidade. O PT está no governo, o PT já é governo, nós precisamos ajudar Paranaguá. E a gente criou, eu particularmente, coloquei um computador dentro da minha oficina, um escritório com ar-condicionado, e deixei à disposição para quem viesse ali colocar suas ideias. Ali vinha Carioca, o pessoal de Santos, que trabalhava no Poliparna. Então passava de tudo quanto tipo de pessoas ali, com ideias diferentes de Paranaguá. E a gente criou uma tese. Essa tese a gente enviou para a Nacional do Partido dos Trabalhadores, onde a gente veio participar. Montamos uma chapa de presidente, né? Eu era o candidato, não queriam de jeito nenhum, porque era mecânico, fedia gasolina, achavam que não tinha como. E a gente conseguiu vencer essa eleição junto com os militantes, com umas ideias boas. E essas ideias foram levadas para Brasília, a estadual e a nacional. Algumas coisas pegaram dali, né? Que Paranaguá é o porto, fazia parte e faz parte da economia do Brasil. A gente colocou teses ali que agradou o PT nacional.
Esse era o ano de 2005. 2005. E você foi eleito com uma votação expressiva, mais de 60%. 65% contra todos e contra tudo, mas quem elegeu, na verdade, foi o militante mesmo, que já estava cansado, né, de tantas promessas, e ali o PT começou a mudar. E eu também tenho que agradecer ao ex-vereador Ed, que era militante do PT, a gente junto, um cara que eu aprendi muito com ele, a política, um cara que eu tenho muito respeito, né? O jeito dele de fazer política era aquele ali, de ser truculento, brabo, brigava, mas é um cara muito sério, né, que é o pai do vereador Neco. Então, um cara que me ajudou, me ensinou muitas coisas. Até um dia eu falei, me dê uma oportunidade, mas nós não vamos ganhar dessa turma, essa turma já está viciada. Vamos lá que a gente conseguiu ganhar a eleição aqui em Paranaguá, do Diretório Municipal. E aí você se tornou o presidente do Diretório Municipal do PT. Mas como é que o caminho do Suquita cruzou com o deputado Irineu Colombo? Era deputado federal, então? O Irineu Colombo, ele era deputado estadual, lá da região oeste do Paraná, Medianeira, cidadezinha de 5.000 habitantes, mas que com um cara que luta pela educação, ele é professor na época do Cefet, né? É um cara um político que eu aprendi a conhecê-lo, um cara sério. Claro que a política hoje, ela não tem assim um caráter que o povo precisa, né? Alguns políticos, não vamos generalizar, tem políticos bons e tem políticos ruins. Então eu tive a oportunidade de conhecer muito político bom e trabalhar junto com eles, por entender. Às vezes a gente queria as coisas com maior velocidade, mas as coisas não é assim, a burocracia é muito grande. E o Irineu Mário Colombo, uma pessoa que eu me aproximei dele, a gente trocou apoio político por apoio do gabinete, ele me colocou o gabinete dele à disposição, né, por 4 anos, não tinha remuneração nenhuma, nunca tive remuneração do PT nenhuma. Eu acreditava que a gente podia fazer, a gente conseguiu fazer algumas coisas na área da educação. Então ali eu comecei a trabalhar já junto com o parlamentar, como assessor do litoral, e eu comecei a aprender muita coisa dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional, como é que tramitava, como é que funcionava, os recursos, como é que se passa para os municípios. Eu aprendi bastante com ele. E após isso, eu vinha trabalhar com o deputado Vagnoni, ele era deputado estadual na época, né? E aprendi muito com o Vagnoni, um cara batalhador, com todas as suas dificuldades que ele tem, né, de caminhar, um cara vencedor, um cara forte. E eu aprendi muito com o Vagnoni também, um cara sério, um cara bom de trabalhar, né? E a gente aprendeu muito com isso, né? E na época era presidente do PT, o Vagnoni muito preocupado com a cidade de Paranaguá. Suquita, o que nós vamos fazer para ajudar a nossa cidade? Hoje nós somos governo e a cidade precisa de apoio. E aí a gente veio participar do governo municipal do PDT. Aí nós já estávamos em 2006. Em 2006. Exatamente. Aí o Suquita já havia sido presidente do PT, assessorado o deputado Irineu Colombo e assessorado o deputado Ângelo Vagnoni. E aí veio o convite para uma candidatura a deputado estadual pelo PT. Então, na época eu era presidente do Partido dos Trabalhadores e naquela época nós tínhamos 8 deputados estaduais e 2 federais. Nós precisávamos ampliar, né, o quadro federal, porque o PT, a representatividade do PT do Paraná em Brasília era muito pequena. Então a gente se uniu. Eu era presidente do partido, coordenador da campanha, que na época o nosso candidato a governo era o senador então do PT, Flávio Arnes, a Gleise, candidata ao Senado pela primeira vez, que competiu junto com o senador Álvaro Dias. O Álvaro Dias foi vencedor naquela eleição. E a gente passou todas as informações de Porto, litoral, para o PT nacional, para que o presidente Lula, que foi para a reeleição, visse o Paraná com outros olhos. Isso foi hoje o PT, o governo federal em si, ele tem ajudado bastante a nossa cidade com recursos, né? Já vem ajudando desde do ex-prefeito do PDT, José Baca Filho, como tem ajudado até hoje. Só que são coisas assim que precisa de mais a proximidade, precisa mais gente brigando pela nossa cidade, né? Hoje nós não temos um representante legal,
um deputado de Paranaguá mesmo. Temos o deputado Vagnoni, que nasceu em Paranaguá, mas é de Curitiba, mas só ele não consegue ajudar todo o litoral, né? Pois é, sobre essa representatividade e sobre o trabalho do Partido Verde no litoral paranaense, Suquita volta com a gente no próximo bloco e você não saia daí. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Tá na Web está de volta com o seu terceiro bloco, hoje com Marco Roberto Escumação, o Suquita, que foi inclusive o primeiro secretário municipal de sustentabilidade ambiental. A secretaria foi criada pelo ex-prefeito José Baca Filho e na época o Suquita recebeu o convite. Como é que aconteceu? Veja bem, eu esqueci até de falar que eu fui secretário de esportes também, né? Na época do PT. Onde a gente fez um compromisso de gestão. O compromisso de gestão era sem compromisso político, compromisso com a cidade. Fui secretário de esportes, passou esse tempo, vir a participar novamente do governo, no mesmo governo, segundo mandato, como secretário de sustentabilidade ambiental. O que é isso? Foi criada uma secretaria para que eu fui escolhido, graças a Deus fui eu, para que a gente conseguisse dar andamento em todos os projetos relacionados ao meio ambiente, que era o aterro sanitário, o aquário marinho, que nós conseguimos trazer para Paranaguá através do secretário de Estado na época, Rasca Rodrigues, que hoje é deputado estadual. A gente conseguiu convencer o governador Requião para que o aquário fosse feito em Paranaguá. Por quê? Porque o acidente que houve foi aqui em Paranaguá. O recurso é de Paranaguá, nada contra Pontal do Paraná. E também o ex-prefeito de Pontal, o Jimenez, ele não tinha interesse nenhum de fazer, ele não brigou por isso. Eu, imediatamente, vendo o projeto em cima da mesa, eu falei, pô, Rasca, esse quadro tem que ser em Paranaguá, mas Suquita, como? Aonde? De que jeito? Eu falei, o senhor me dá uma oportunidade de eu correr atrás, tente e depois venha falar comigo. Vim aqui, falei com o prefeito, que era o Baca na época, o Baca não tinha noção do tamanho do aquário. Até ele falou, vamos colocar o aquário ali no Republicano. Eu falei, prefeito, o aquário é muito maior do que o senhor imagina. É um projeto muito importante, bonito, já vi o projeto, já tem maquete. Vamos trazer para Suquita, vai atrás e me deu o retorno. Aí que a gente conseguiu formar essa parceria com o governo do estado. O governo ainda no final do seu mandato, o Requião, ele conseguiu trazer alguns recursos, que foi uma parte do dinheiro do Porto para fazer algumas pavimentações, foi feito na época, aquela escola, Centro da Juventude, que está parado com esse governo, que não deram continuidade, era para estar pronto, é uma obra do governo anterior. Tem o aterro sanitário, que a gente lutou está pronto, o projeto tem que ser licitado, está para sair uma empresa para fazer a obra, um aterro de 2.800.000, que vai mudar a questão ambiental de Paranaguá. O tratamento do lixo tem que ser tratado com muito carinho, né? Precisa de mais apoio nessa questão, a gente está trabalhando sobre isso. Também eu vim para ajudar sobre a alça do viaduto, que foi construída ali na PR-407, que a gente lutou, brigou, e foi feito um acordo anterior de boca, não foi nada assinado, a Ecovia junto com o DR, terminou essa obra. Agora tem a entrada da cidade, que a gente tem que discutir isso, que é o viaduto na entrada, está pronto o projeto, tem dinheiro, nós precisamos discutir isso, chamar o DR, chamar o prefeito de Paranaguá, chamar o governo do estado, porque ali não é uma obra do DINIT, é uma obra da Ecovia, ela tem interesse de fazer, só que o DR tem que autorizar. Então a gente está discutindo isso. A 407, sentido Paranaguá, Praia de Leste, o licenciamento ambiental já está pronto, a obra deve começar mais uns 2 meses, né, para duplicar aquela rodovia que vai a Pontal. O porto de Pontal está aí, está para ser instalado, vai ser instalado. Tem algumas obras ali que é a parte de passarelas, são 3 passarelas. Tem o viaduto em frente ao antigo Motel Marrakech, que todo mundo conhece, é um viaduto que vai ser ali. Então a gente está lutando por isso. Eu luto por Paranaguá, independente quem é o político. A gente tem pedido muito apoio ao Seuzinho Marão, que é o deputado de Paranaguá, do litoral, porque a gente sozinho lá na Assembleia a gente não consegue resolver tudo.
tem que ter união, junto com o Nelson Justo, que é lá de Guaratuba. Então a gente tem discutido bastante essa questão de Paranaguá. E o Rasque é um deputado de 18 mil votos, né? Mas que tem trabalhado bastante pelo Paraná e por Paranaguá. Pois é, esse assessoramento político ao deputado Rasca, você é um agente político para o litoral. Além de Paranaguá, tem a situação nos outros municípios. E o Partido Verde, como é que está organizado nos municípios do litoral? Veja bem, eu sou assessor do Paraná, né? Mas eu atuo mais no litoral. Curitiba, às vezes eu viajo com o deputado para Malé, para Francisco Beltrão, mas eu me centralizo mais em Paranaguá, né? Tem Guaraxaba, Pontal, a gente atende os 7 municípios. É uma demanda muito grande. Eu trabalho 24 horas, meu telefone é aberto 24 horas. Ligou, eu tenho que atender. Sou pago para isso. E a gente, no Partido Verde, eu não faço parte da executiva. Até eu pedi para não participar, porque eu tenho outros compromissos políticos, não dentro do PV, mas sim com o deputado. A demanda é muito grande. Então eu não vou tomar espaço de querer ser dirigente partidário, porque eu não vou dar conta disso. Eu já fui presidente, sei como que é. Você tem que estar 24 horas disponível ao partido. Acertar cartório eleitoral. Então, para mim, isso hoje não me faz a minha cabeça. Eu prefiro trabalhar fora. Para as pessoas que estão nos assistindo via internet, tem uma câmera exclusiva para você falar com as pessoas de Paranaguá, dos outros municípios do litoral, pessoas que eventualmente não sabem muito bem como é o trabalho do Suquita, como agente político. É a sua oportunidade de falar diretamente com essas pessoas. Se veja bem, Alexandre, eu tenho uma parte política que eu atuo bem forte mesmo na questão da saúde. A saúde para mim é prioridade, porque eu tive um problema de saúde com 35 anos de idade, eu tive um infarto, né? Então eu sei o que é a saúde pública. Então eu já vim atuando, mas não como atuo agora. Então me falar de saúde eu dou prioridade. E a gente tem um projeto que eu tenho brigado, mas é muita dificuldade, uma casa de apoio em Curitiba para as pessoas que vão fazer tratamento em Curitiba. Eles saem 4 horas da manhã de casa, pegam a van ali na saúde, esteja chovendo ou não, frio, saiam dali 6 horas da manhã, vão a Curitiba, chegam lá em torno de 8, 8 e meia, meia hora, 40 minutos eles fazem um tratamento, ficam esperando a van retornar no final da tarde. Chegam a chegar em Paranaguá, a retorno, em torno de 10 horas da noite. No outro dia já tem que estar de novo. Então o que a gente quer fazer? Quer montar uma casa de apoio para que essas pessoas descansem de segunda a sexta em Curitiba e também diminui o custo até do município. Venha final de semana, passe com a família até que o tratamento seja todo pronto, esteja pronto para que eles precisam. Vai e volta, é muito difícil. E também um ônibus, já falei com o Ângelo Golim da Aviação Rossio, para que o ônibus, pela madrugada, um ônibus hospital, pegue todas essas pessoas que moram em bairros diferentes, pegue essas pessoas, tragam para a secretaria para ir direto a Curitiba. Porque a van vai lá, perde muito tempo e gasta muito combustível. Centralizar, pega todo mundo ou no terminal ou na saúde, para que essas pessoas vão direto a Curitiba. Então isso a gente está trabalhando para que aconteça. E agradecer toda a população de Paranaguá e Litoral, que a gente tem trabalhado bastante pelo melhor da cidade. E vamos acreditar no prefeito Dr. Edson, que é uma pessoa que está aí começando agora, né? Não sabe de toda a dificuldade que ele tem que encarar, ele vai começar a descobrir agora. Eu acredito que ele é uma pessoa que possa dar um norte melhor para Paranaguá. Fãs da NET, Marco Roberto Escumação, o Suquita foi nosso entrevistado de hoje. Suquita, muito obrigado, aquele abraço. Um abraço também para você que está curtindo a TV Litoral Paraná e o Tá Na Web todas as tardes a partir das 4h30 com direção de Cláudio Garmater. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo Tá Na Web. Obrigado, Suquita. Obrigado.